Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula sobre proteção de dados pessoais aplicada aos médicos. Muita coisa interessante nós vamos aprender hoje, muita coisa bacana nós vamos compartilhar para você que é médico, em especial médico empregado, que presta serviços para alguma entidade hospitalar. Então, o nosso bate-papo hoje vai trazer exatamente como que os médicos, na qualidade de empregado, precisam observar as questões relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais. Eu me chamo Fernanda Módulo, eu sou advogada especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e professora de Direito. Então, nós vamos bater um papo hoje exatamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas antes eu gostaria de compartilhar com você, afinal, o que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais regulamenta a forma como toda e qualquer organização deve tratar as informações pessoais do cidadão brasileiro. A lei foi necessária porque a circulação de dados pessoais, seja de forma física ou pela internet, saiu de controle, se transformou em um comércio perigoso, o que acaba ferindo princípios constitucionais. A lei cria regras para coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais. Ela afeta as mais diversas relações de comércio, de serviços trabalhistas, ou seja, qualquer relação que implique o uso dessas informações dentro ou fora do Brasil. A lei determina o tratamento especial para dados como números de identidade, CPF ou e-mail. Além desses códigos que identificam as pessoas, ela também cria a figura do dado pessoal sensível, que envolve a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, religião ou partido político. Fala também dos dados referentes à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Tudo isso para garantir que essas informações não sejam manipuladas por quem não tenha sido autorizado pelo titular dos dados. Até agosto de 2020, quando a lei passar a valer, governo, empresas e organizações sociais terão que adotar medidas técnicas para manter a segurança da informação não só no ambiente digital, mas também fora dele. Eles precisam criar mecanismos de governança para evitar vazamentos ou descumprimento da lei. As novas regras exigem o consentimento do titular dos dados para o uso das informações. O titular poderá ainda revogar o consentimento. Ele também terá acesso facilitado a informações sobre o tratamento de seus dados e poderá solicitar a transferência de seus dados para outro fornecedor do mesmo produto ou serviço. A LGPD veio para garantir ao cidadão direitos fundamentais, como a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Como você pode observar, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio exigir das entidades, e aqui eu vou destacar as entidades hospitalares, como essas entidades vão tratar os dados pessoais. Esses dados pessoais podem ser dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, pesquisa clínica, análise farmacêutica, atendimento dos pacientes, as próprias informações dos próprios trabalhadores que trabalham nas entidades hospitalares. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma legislação que veio com o objetivo de exigir de todas as entidades públicas e privadas como elas vão tratar os dados pessoais, sejam de seus clientes, sejam de seus empregados, de seus colaboradores. E hoje nós vamos destacar especialmente a relação entre o hospital e o próprio empregado. Mas antes eu gostaria de destacar com vocês um ponto muito importante. As entidades hospitalares, os hospitais, as clínicas médicas, como controladoras, elas são obrigadas a cuidar desses dados pessoais. E elas precisam manter uma relação com dois sujeitos importantes,
que é o DPO, que seria o encarregado de dados pessoais, e o operador, que é uma outra empresa que vai exercer o tratamento dos dados pessoais em nome da entidade controladora, como, por exemplo, o hospital. Mas o ponto focal do nosso bate-papo é realmente entendermos como que o controlador, no caso o hospital, a clínica médica, vai tratar os dados pessoais dos titulares. Esses titulares podem ser os empregados e também os próprios pacientes desse hospital, dessa clínica médica. E nós vamos dar o foco, naturalmente, na relação que o hospital, que a clínica médica tem com os médicos e com as médicas. E vamos entender aqui qual é a dinâmica dessa relação, dessa entidade com esses profissionais. E o que tudo isso influencia nas relações de trabalho do médico? E por que isso é importante? Porque esta empresa, seja um hospital público, seja um hospital particular, aqui tanto faz, esta entidade, ela é classificada como a entidade controladora, ou seja, ela que vai determinar como esses dados pessoais dos médicos serão tratados pela entidade. E por que isso é importante? Porque o hospital, a clínica médica, quando vai acessar os dados pessoais de seus trabalhadores, no caso os médicos, várias informações serão compartilhadas com essa entidade hospitalar, com essa entidade clínica. E por isso, também a legislação é aplicável nas relações de trabalho, nas relações de emprego. Dessa é a importância de identificarmos como devem ser tratados esses dados pessoais. E aqui um ponto muito interessante. Quando o empregador ele vai tratar os dados pessoais dos médicos, das médicas, na qualidade de empregado, na qualidade de empregada, a grande pergunta é: esse hospital precisa do consentimento, da autorização desses médicos, dessas médicas? Em regra, não. Por quê? Existem vários motivos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que garante à entidade controladora, que justifica para essa entidade controladora por quê e como tratar essas informações, esses dados pessoais. E existem dois motivos legais que são os mais marcantes nas relações de trabalho, que é o cumprimento de obrigação legal, porque existe uma legislação que obriga este hospital a cuidar dos dados pessoais dos médicos e das médicas, e também um outro motivo é para a execução do contrato de trabalho. Trazendo um exemplo prático para você compreender. Quando você médico, quando você médica é contratada por um hospital na qualidade de empregado, o seu nome, a sua CTPS, o seu CPF, a sua foto, a sua imagem, vários dados são coletados. E são coletados porque existe uma legislação trabalhista que exige desta entidade o acesso a esses dados pessoais e o compartilhamento dessas informações com os órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, olha que interessante, o consentimento não é a regra geral para que este hospital venha coletar os dados pessoais dos médicos e das médicas. Isso é bem interessante você entender, quanto médico, para conseguir até mesmo dialogar com a entidade hospitalar, em que circunstância aqueles dados pessoais poderão ou não ser coletados, em que momento o consentimento deverá ser exigido para o tratamento de dados pessoais. Em relação ao consentimento, o consentimento ele vai ser exigido, ou seja, o médico, a médica vai precisar dar o consentimento para o tratamento de dados pessoais pelo hospital, quando aquele dado pessoal que for utilizado não tiver como finalidade principal a execução do contrato, a prestação de serviço. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é convidado pelo hospital para fazer uma propaganda de divulgação daquela entidade. Quer usar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, a sua voz, para divulgar comercialmente falando o hospital no qual você trabalha. Nesse momento, é necessário, porque o hospital vai utilizar dados pessoais seus, solicitar o seu consentimento. Então, você pode querer ou não consentir na utilização desses dados pessoais. Um outro exemplo também bem interessante, vamos imaginar que a entidade hospitalar tem como cultura empresarial
divulgar dentro da intranet quais são as datas de aniversários e quem são os aniversariantes. Só que você não quer compartilhar, por qualquer razão que seja, o dia do seu aniversário com os outros colegas da empresa onde você está trabalhando. Como é uma informação que não diz respeito necessariamente para a prestação do serviço, você pode prestar os serviços de médico e de médica sem que tenha esse compartilhamento dessa informação, essa informação terá que ser solicitada, você deverá dar o consentimento para a entidade hospitalar compartilhar esse tipo de informação. E aí tem uma pergunta bem interessante. Se o médico pode solicitar o sigilo sobre os seus dados pessoais? Temos essa legislação que estabelece que o Conselho de Medicina possui a atribuição de dar publicidade à relação dos profissionais nele registrados. Então, esse tipo de informação, existe uma lei que obriga as entidades hospitalares, que obriga o próprio Conselho de Medicina a compartilhar esses dados pessoais, como é o nome, para identificar se aquela pessoa que se intitula como médico, de fato é médico ou não, se está devidamente regularizado ou não dentro do conselho. Isso é uma informação muito importante na hora de se identificar a atribuição desta base legal. Continuando aqui com vocês, o empregador pode compartilhar os dados pessoais do médico com terceiros? Por quê? Se você está sendo contratado como empregado médico, médica de um hospital, seja público ou privado, aqui não faz nenhuma diferença. E aí, nesse momento, a gente questiona, mas como que pode o hospital coletar as minhas informações? Será que pode o hospital compartilhar com outras empresas, com outras entidades, os meus dados pessoais? A resposta é sim, pode. E são vários motivos que justificam este compartilhamento, como, por exemplo, para instituições financeiras, para realizar o pagamento do salário. Um outro motivo é com o próprio Conselho Federal de Medicina, que há essa obrigatoriedade deste compartilhamento, com eventuais escritórios de contabilidade que vão fazer a própria parte de folha de pagamento, toda a parte contábil do hospital e precisa ter acesso a esses dados pessoais, com órgãos governamentais para saber quem é empregado. Também, por exemplo, o Ministério da Saúde para ter a relação dos médicos, das médicas que trabalham naquele hospital, com seguradoras, se o hospital onde você trabalha, por exemplo, lhe fornece seguro de vida, necessariamente as empresas seguradoras precisam ter os seus dados pessoais para gerar a pólice de seguro. Empresas que prestam serviços de tecnologia dentro do hospital, como terceirizado, e várias outras informações. Importante sempre destacar que para existir o compartilhamento dos dados pessoais do empregado médico, da empregada médica, precisa ter uma finalidade, precisa ter uma justificativa. E a empresa, no caso do hospital, precisa mapear quais são essas finalidades e quais são essas justificativas. E aqui eu quero trazer para vocês um caso muito conhecido, que foi de uma médica do Sírio-Libanês que foi demitida após compartilhar diagnóstico de Dona Marisa em grupo de WhatsApp. Isso saiu na mídia com muita intensidade e a grande questão é: qual a relação deste caso com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e com as relações de trabalho? A relação ela é total, ela é direta. Por quê? Um médico, nós vamos verificar se ele pessoalmente é ou não é responsável pelos dados pessoais dos pacientes na relação de trabalho. Então, o paciente procura um hospital que faz todo o cadastramento desse paciente, que por sua vez é compartilhado com o médico para o exercício da sua atividade profissional. E a grande questão é: esse médico, esta médica, ela tem responsabilidade na perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? A resposta é não. Por quê? O responsável, a relação é entre o hospital e o paciente. E nesse momento, o hospital, como sendo controlador, ele é o responsável por gerenciar, por controlar, por administrar todo o processo de cuidado, de acesso, de compartilhamento dos dados pessoais dos pacientes daquela entidade hospitalar. O que não significa que o médico e a médica não possam ser responsabilizados
pelo comportamento desidioso que eles tiveram quando tiveram acesso àqueles dados pessoais dos terceiros. E aqui é muito importante a gente destacar um ponto bem interessante. O que o hospital vai poder exigir do médico, da médica? Um termo de confidencialidade. E nesse termo de confidencialidade, necessariamente, além das questões do sigilo profissional médico, que vocês médicos, vocês médicas, já têm uma cultura muito forte para a proteção dessas informações, também será necessário incluir esse termo de confidencialidade a questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aqui eu quero destacar alguns pontos dentro desse termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade precisa ter a informação, o que vai ser, o que é confidencial, se pode ou não pode ser compartilhado, se pode, se não pode armazenar as informações, quais são as obrigações de sigilos do médico, da médica, do hospital. Também obrigações de guarda das informações, quem é o responsável pela guarda daquelas informações, por exemplo, dos pacientes. Também é necessário prever nesse termo de confidencialidade qual é a consequência, qual é a penalidade em caso de descumprimento do termo de confidencialidade e o prazo de vigência. Então, se você é médico, se você é médica, atenção, na hora que o hospital entregar para você um termo de confidencialidade, são pontos importantes que precisam ser analisados, que você precisa ter atenção antes de assinar esse termo de confidencialidade. E aí, eu volto com a pergunta, o que de fato pode acontecer com o médico caso ele cumpra essas orientações da empresa? A empresa, o hospital, faz todo um tratamento, faz toda uma política educativa com os profissionais médicos, com os profissionais da área de saúde, dentro da entidade hospitalar, explica exatamente o que pode e o que não pode ser feito nas questões de proteção de dados pessoais, e mesmo assim, aquele médico, aquela médica, por alguma questão, seja por dolo ou por culpa, ou seja, vai violar essas informações, vai violar essa conduta de boa prática relacionada à proteção de dados pessoais. Como a empresa ela é a controladora, ela é responsável em relação aos pacientes, em relação aos clientes. Todavia, como o médico, como a médica assinou o termo de confidencialidade, esse profissional ele pode sofrer nessa relação de trabalho também sanções, punições, desde uma simples advertência até uma dispensa por justa causa. Pode também esse profissional médico, médica, ser demandado na justiça para reparar eventuais danos que foram causados pelo comportamento do médico que gerou um prejuízo para o paciente e, consequentemente, isso pode também acarretar na própria extinção do contrato de trabalho e processos disciplinares, caso aquela entidade hospitalar tenha alguma dinâmica específica para responsabilizar o profissional médico que não cumpriu as ordens relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais. E aí você pode estar se perguntando, quem é que pode fiscalizar toda esta dinâmica? Quem é ou quais são as entidades que têm a atribuição, a competência para fiscalizar tanto os hospitais quanto a própria relação, quanto o próprio médico? Vamos entender aqui, separar duas situações bem distintas. Primeiro, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, que é uma autarquia federal e que tem, dentre várias outras atribuições, a competência de fiscalizar as entidades controladoras e ou operadoras, ou seja, os hospitais, as empresas, as clínicas médicas. Mas o Conselho Federal de Medicina, os conselhos de medicina, poderão fiscalizar a atitude do médico se eventualmente ocorrer um descumprimento de alguma regra legal. Mas a ANPD, ela vai fiscalizar a entidade controladora, o hospital, e não o titular de dado pessoal. É importante destacar, eu quero reforçar a minha fala aqui com vocês, que eu estou tratando da questão do médico como titular de dado pessoal, na qualidade em que ele foi contratado como empregado, servidor concursado.
E não naquela circunstância que o médico tem a sua própria clínica, que o médico é sócio de um hospital. Não é nessa circunstância que eu estou explicando todo esse nosso bate-papo. Só para deixar bem claro aqui para você que está assistindo essa nossa videoaula. Uma outra pergunta interessante. Como o médico deve se comportar em relação aos dados pessoais que a empresa tem acesso? O médico ele precisa observar os comandos, as regras, as políticas estabelecidas pela entidade hospitalar. Então, se essa entidade hospitalar, ela cria, por exemplo, uma política de guarda, uma política de retenção e descarte, por exemplo, dos prontuários médicos, de eventual qualquer outro tipo de documento, deverá seguir essa política de descarte, essa política de retenção. Isso é um ponto importante. Precisa também o médico seguir as orientações de procedimento de segurança da informação, que são adequados. Nesse momento, cada entidade hospitalar, cada hospital, cada clínica médica precisa criar o seu próprio programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E, a depender das políticas que são criadas por cada entidade hospitalar dessa, um médico, na qualidade de trabalhador, empregado ou servidor público, precisa efetivamente cumprir essas ordens. E um outro ponto importante, a questão da devolução das informações e documentos. Quando o hospital estabelece que determinados documentos precisam ser devolvidos à gestão, à diretoria, seja qual for o setor respectivo, isso precisa ficar muito claro para os médicos que aqueles documentos não pertencem ao médico, pertencem ao hospital, pertencem ao paciente. Então, dentro desse documento, precisa a entidade hospitalar fazer toda a descrição da segurança dessas informações. E aí uma outra pergunta que eu quero fazer para você também. O médico pode jogar fora os documentos que tem acesso? Vamos lá. O processo de descarte, de exclusão de qualquer documento, seja ele documento físico, impresso, ou seja, um documento eletrônico, digital, necessariamente tem que estar descrito, estabelecido passo a passo nessa política que se chama política de retenção e descarte. Então, na dúvida, pergunte ao gestor, pergunte ao gerente, ao diretor, o que deve ser feito, como deve ser feito esse descarte desse material. Porque a informação, mais uma vez, não pertence ao médico, pertence ao titular, no caso o paciente, pertence ao hospital. Por isso que é muito importante esse cuidado da realização de eventual descarte desses documentos. E aí, voltando àquele caso em que ocorreu um vazamento de dados pessoais de uma paciente de um hospital, o que poderia ser feito de fato com essa situação, como essa situação pode ser resolvida? Primeiro, é super importante que o hospital tenha a chamada política de privacidade. Nessa política de privacidade, a política vai descrever o que aquela entidade pode fazer, o que ela não faz, com quem ela compartilha, qual é a finalidade, qual é o tempo de armazenamento. Então, ela faz uma descrição minuciosa de como as informações são tratadas pelo hospital. E atenção, tanto as entidades privadas quanto as entidades públicas precisam ter esse documento. Além disso, também precisa o hospital ou a clínica médica promover treinamentos, promover conscientização dos seus colaboradores, médicos, médicas, enfermeiros, enfim, toda a equipe que trabalha no hospital, na clínica médica, precisa ter um processo de conscientização de que realmente aquelas informações são informações sigilosas e que pertencem ao titular de dado pessoal, por exemplo, o paciente. E um outro ponto importante é também fazer ajustes no contrato de trabalho. Precisa o empregador, o tomador de serviço, que é o hospital, que é a clínica médica, fazer
ajustes corretos no contrato de trabalho, incluindo novas cláusulas contratuais sobre questões da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além, naturalmente, de toda a legislação específica que já regulamenta a atividade médica, existe aqui uma questão também trabalhista que precisa ser observada. Então, naquele caso, naquele exemplo que nós desenvolvemos, é muito importante identificar que se a médica que violou essas informações, ela não seguiu esses parâmetros estabelecidos pela entidade hospitalar, naturalmente, a dispensa dela pode ser, sim, uma dispensa por justa causa. Ok? E aqui eu quero trazer para vocês uma orientação do Conselho Federal de Medicina, que fala o seguinte, abre aspas, direito é bom senso. Nesse sentido profissional, atuante, uma vez que siga os ditames legais, em especial quanto aos princípios que regem a LGPD, assim como o bom senso inerente à própria atuação do profissional da medicina, certamente estará colaborando para o desejável crescimento da cultura de proteção aos dados pessoais. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina já vem criando campanhas de conscientização para os profissionais médicos, para as médicas, de como é importante entendermos, termos um novo olhar sobre os dados pessoais, em especial dos pacientes, né, que vão ter acesso àquelas informações. Eu quero agradecer muito a sua presença, espero que você tenha aproveitado, conseguido aprender alguma coisa relacionada como você, profissional médico, pode proteger os seus dados pessoais e o que você pode exigir também dos hospitais, das clínicas médicas para a proteção também das suas informações. Muito obrigada!